Aqui mais uma vez, certo? E que essa pequena filmagem caseira, né, vai estar no nosso canal, certo? No YouTube. E se você procurar lá Israel Aquiles e tal, você vai encontrar, ok? Então a nossa proposta é uma parte 2 referente à questão da cidade de Maurícia, né? Que João Maurício Nassau implementou na Grande Recife. Isso no Brasil colônia na época do apogeu ainda do açúcar, né? Ainda estava em ênfase na nossa economia. E João Maurício Nassau é uma pessoa fantástica, né? É tida até como um herói na visão de muitas pessoas, né? De muitos historiadores, porque ele trouxe uma arquitetura arrojada para a época e ainda hoje o é, mesmo como algumas partes patrimônios históricos, né, se tornaram. E a gente vê tanto Olinda como Recife, né, a cidade de Maurícia, que foi Recife, uma coisa totalmente surreal para a realidade da colônia na época. Não é à toa que Recife é chamada da Veneza, né, brasileira e das Américas, porque exatamente ela tem na sua infraestrutura uma pintada de João Maurício Nassau. João Maurício Nassau, que foi educado, era um conde, né, uma pessoa muito bem, podemos dizer assim, influente. Não é à toa que chefiou a Companhia das Índias Ocidentais nessa vinda para o Brasil. E chegando aqui, que já estava sendo ocupado pelos holandeses, isso na história brasileira chama-se o Brasil holandês, né? Porque na Bahia não teve, não funcionou legal, teve uns atritos muito fortes, né? Ninguém explica direito o que aconteceu na Bahia, e aí fica uma coisa de um ano e pouco entre holandeses e baianos, e depois quando desce, que vem para Pernambuco, chegando no Istmo, né, que eu considero que é a questão do porto de Pernambuco, ele começa sendo um dos portos, na época, o quarto maior porto movimentado do planeta. Então isso é incrível, porque você vê o mapa brasileiro, né, a estrutura principalmente geológica, você vai ver que Pernambuco ele tem como se fosse um bico. Então ele vai estar mais próximo da Europa do que outras localidades brasileiras, pelo Atlântico. Então você vai ver que Pernambuco tem uma posição geográfica privilegiada, teve um solo privilegiado para poder se ter um açúcar também de boa qualidade privilegiado. Então a Holanda sobressaiu economicamente muito bem. Até hoje eu acho que usufrui ainda dessa economia, entendeu? Que lucrou muito com açúcar, o ouro branco da época, né, chamado, porque eles tinham tecnologia avançada, levava esse açúcar mascavo escuro, eles os refinavam e tornavam ele como um cristal branquinho, né? Apesar da química utilizada, apesar de todo o processo que tira-se os nutrientes do açúcar mascavo. Mas tirando essa parte aí nutricional, que não vem ao caso, a gente vê que João Maurício Nassau ele entra em atrito com a própria Companhia das Índias Ocidentais e com a própria Holanda, por tentar permanecer no Brasil e por tentar colocar Pernambuco numa posição, podemos dizer assim, até contrária a algumas diretrizes, podemos dizer assim, rígidas da Holanda para com o Brasil, né? Então você pega João Maurício Nassau, considerado cristão novo, né? Porque tinha aceitado o catolicismo, então chamava-se cristão novo, e trouxe grandes pintores para o Brasil, como Franz Prost. Franz Prost, por exemplo, ele era fantástico, certo? Ele passou quase que uma década e 3 anos, né, já experimentando a questão das artes plásticas e as pinturas com o teor renascentista. Isso nos Estados Unidos veio a acontecer, grandes pintores como Franz Prost aqui no Brasil, como Rugendas, como Debret, certo? E tantos outros, veio a acontecer quase que um século e meio depois, entendeu? A tendência, a proximidade da questão da arte, da pintura, mostrando a cultura nativo brasileira, né? Indígena não, porque nós não moramos na Índia, né? Isso é apenas uma
questão que foi aceita e é facultativa. E também é super importante a gente fazer uma reflexão de João Maurício Nassau dentro da invasão holandesa. A gente não pega só a invasão holandesa como um domínio, e muitas pessoas ainda questionam, né? Teve até em algumas vezes programas televisivos que ficavam perguntando às pessoas na rua se o Brasil tivesse sido colônia da Holanda. Ser colônia não é bom, gente. A gente tem que trazer essa reflexão em mente. Ser colônia não é bom. Por quê? Porque tudo você tem que estar abaixo da metrópole. Então você teve o pacto colonial, você tem que comprar e vender sempre a metrópole, então você tem que estar preso, é um embargo econômico. Então o interessante não é quem fosse dominar quem, mas uma abertura maior. Aproveitando que os holandeses têm um grande carinho pelo Brasil, né? Visita muito Pernambuco, visita muito Caruaru, Alto do Moura, certo? As obras, a nossa cultura em si. Um dos grandes admiradores dos holandeses, e principalmente de João Maurício Nassau, é o Instituto Ricardo Brenan, que eu aconselho vocês visitarem no Recife, na Várzea, que mostra grandes obras que ele comprou em várias localidades até do mundo, como na França. Ele arrematou, foi lá, comprou vários quadros de Franz Prost, certo? Comprou, tem a Sala das Espadas, com quase 4.000 espadas. Então eu estive conversando uma vez com o irmão de Ricardo Brenan, uma visitação que fiz em 2007, há 10 anos atrás, no museu que está sendo um dos mais visitados, é o 4º museu mais visitado no planeta, para você ter uma ideia, né? Então está entre a Torre Eiffel, em questão de visitações anuais, de quantidade de pessoas, está entre a divulgação de grandes museus como o do Louvre, certo? Em Versalhes ou Versailles. Então a gente pega e vê e tentar valorizar isso daí. Quando se fala Brasil holandês, quando se fala a capitania de Pernambuco como propulsora de economia, a questão da cana-de-açúcar, do escravo, do feitor, né? Do senhor de engenho, da Casa Grande, das Seis Marias, que são os pequenos terrenos que deram origem a pequenas cidades circunvizinhas à capital, né? A gente torna-se como se fosse uma aula cansativa, mas quando a gente começa citando esses detalhes, essas curiosidades, a gente vê que a história é super interessante, que Pernambuco é cheio de riquezas e cheio de arte e cultura, de vários povos, podemos dizer assim. A Holanda é muito forte e presente, entendeu? Mas também tem a cultura judaica, né? Até na época dele teve a primeira sinagoga fundada aqui em Pernambuco, né, na cidade de Maurícia. Então é interessante. Os judeus também têm uma cultura muito forte, mas não tão forte quanto a holandesa. Então os holandeses, eles tiveram um grande êxito, né? Teve duas batalhas, né? O qual em 1654 os holandeses são expulsos do Brasil, né? Da localidade de Pernambuco, e deixa seu legado, né? E antes de ser expulsos os holandeses, ele é convocado mesmo, é exilado, o João Maurício Nassau, pela Companhia das Índias Ocidentais, a mando de quem estava comandando no momento a Holanda, certo? Então, acho que era o medo, né, o amor que ele tinha pelas questões da natureza, da biodiversidade, da cultura também, porque tinha a cultura afro, tinha a cultura nativa indígena aqui no nosso país, em Pernambuco, e se tinha também a questão estrutural, a cidade que ele estava começando a arquitetar. Então, essa cidade que ele estava começando a arquitetar, a montar, a estrutura econômica em si, do açúcar, a questão da movimentação dos portos, a questão religiosa, como ele era uma pessoa que agia de forma quase que ecumênica, era considerado o príncipe, né, do conhecimento, certo? E o príncipe do conhecimento era João Maurício Nassau. Uma certa história, para a gente não se prolongar tanto, está até num dos livros, nos bastidores da história, que ele disse que ia fazer o boi voar, né, sobre aquela ponte principal ali do Rio Capibaribe. E foi interessante porque ele fez realmente o boi voar, né? Ele não especificou se o boi era de verdade, as pessoas não perguntaram. Então, numa quinta-feira à noite, ele iluminou toda a casa dele, tal, tudo, e como se fosse uma pipa gigante, entendeu? Um boi bem leve, quase que inflado,
ficou flutuando sobre a ponte. E ele disse: eu não fiz o boi voar. Então ele gostava também de usar uma certa ironia para poder expressar sua forma também de pensar, de indagar e de questionar. Politicamente, eu admiro muito o João Maurício de Nassau por estar numa posição de domínio e fazer tanto por aquela localidade, e politicamente, né? E na forma religiosa, aí sim, ele começa mais fechado, né? Mais tradicional, dentro de uma visibilidade católica. Mas é muito interessante, certo? Dar uma lida sobre a vida de João Maurício de Nassau, que faz uma fusão, a vida dele é entrelaçada com a vida do pernambucano, entendeu? Então Pernambuco foi uma capitania, e hoje é um estado que nós devemos ter orgulho de estarmos nele, de sermos dele, porque Pernambuco é show de bola, certo? Pernambuco tem cultura para todos os lados, e Pernambuco foi a maior capitania no que diz respeito à rentabilidade para Portugal e para a Holanda. Se não souberam aproveitar a exploração que fizeram no que diz respeito à mão de obra escrava negro-africana, certo? No açúcar, então o problema não é nosso, ok? Então você pega a produção açucareira em larga escala, que é chamado agromanufatura, né, em larga escala, e é chamado também como uma visibilidade mercantilística, mas um mercantilismo pré-capitalista e, acima de tudo, escravista, né? Então a gente vê aí também que pode puxar para outra linha, porque a história é um prisma, né, o qual eu foquei aí mais para João Maurício Nassau, mas a história é um prisma. A gente pode sair de João Maurício Nassau e dar aquele pulo para a questão dos direitos humanos, para a questão o quanto o negro sofreu, o quanto a etnia, a raça negra, ela veio a ser oprimida, certo? O quanto eles construíram, que eles que foram a mão de obra, eles é que foram a grande mão e os grandes pés que carregavam, sejam em Pernambuco ou seja no sul do país, que construíram a nossa nação. Tem um quadro de Portinari, né, que tem os negros carregando, né, descarregando e carregando sacas, com as mãos bem grandes e os pés bem grandes, né? Uma coisa bem desproporcional, porque Portinari tinha aquela tendência, né, do lado abstrato e do lado impressionismo, né, do impressionismo. E aqui dali, gente, quer dizer que as mãos grandes é que o negro ele foi grande, entendeu? Ele foi grande na construção do nosso país. Nós devemos muito aos negros, entendeu? Os judeus negros, eles são reprimidos lá em outras localidades no Oriente Médio, entendeu? No Oriente Médio só tem um cara moreno feito eu, então um loiro. Você vê até pela pintura do Cristo, né? O Cristo, ele aparece de uma forma renascentista, como se fosse totalmente um europeu, olhos claros, cabelos e por aí vai. Então isso daí fica para um próximo assunto, e esse primeiro aí fica com João Maurício Nassau, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.